Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o predicado. Na aula passada nós falamos sobre o sujeito, né? Analisamos o sujeito, vimos os tipos de sujeito. Então olha só, a partir do momento que eu tenho um enunciado que se forma em torno de um verbo, eu tenho uma oração. E assim, as orações elas são formadas por termos essenciais. Mas, automaticamente, o termo essencial para se ter uma oração ou não é justamente o que nós chamamos de predicado. Justamente porque sem predicado nós não temos oração. Nós temos oração sem sujeito, como a gente viu, mas não temos oração sem predicado. Mas o que é o predicado? Então, olha só, eu quero que vocês observem lá na frente, vou até aproximar a câmera um pouquinho, tá? Aqui eu coloquei uma frase, e essa frase aí, ela tem os dois elementos essenciais, ela tem sujeito e tem predicado. Vamos fazer a análise dela? Então, olha só. Irene roubou as joias, certo? Quem roubou as joias? Irene, tá? Porque é dela de quem eu estou falando. Então, Irene é o meu sujeito, certo? Então, olha só, o sujeito é o ser do qual eu falo alguma coisa. Aquilo que eu falo do sujeito é o meu predicado. Então, olha só, que eu falei de Irene, que ela roubou as joias. Então, nesse caso, roubar as joias é o predicado de Irene. É o que eu falo dela. Agora, olha só uma coisa. O predicado, ele começa bem aqui, ó, tá vendo? A partir do verbo roubar. Então, quer dizer, o enunciado que se formou em torno de um verbo é esse aqui, é o predicado. Então, eu não tenho oração sem predicado. Eu posso ter oração sem sujeito, mas sem predicado não. Então, olha só, o predicado ele começa sempre a partir do verbo. Mas quais são os verbos que eu posso encontrar dentro do predicado? Eu posso encontrar 3 tipos de verbo no predicado. Vamos ver quais são eles? Então, olha só, eu posso encontrar dentro do predicado um verbo chamado de intransitivo. Que é isso? Bom, um verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. É um verbo forte, poderoso, que ele pode comandar todo o período. Ele não precisa de mais nada. Só ele faz acontecer uma oração. Olha só. Se eu digo assim, choveu, tá vendo? Eu tenho uma oração. Uma oração porque é um enunciado que se forma em torno de um verbo. Esse verbo aqui ele não precisa de mais nada, certo? Então, ele é um verbo chamado de intransitivo. Ou seja, ele tem sentido completo. Ele consegue formar uma oração sozinho. Olha só, vamos pensar num outro aqui também. Marcos saiu. Compreensível o que Marcos fez? Sim. Então, nesse caso, eu também tenho aqui, ó, no verbo sair, um verbo intransitivo. Porque ele não precisa de mais nada. Ele tem sentido completo. Tá? Então, olha só, se eu colocasse assim, ó, tirasse o Marcos e deixasse só saiu, todo mundo entenderia que alguém saiu. A gente poderia não saber quem saiu, né? Mas ele saiu. Então, no caso, tem sentido completo. Todo verbo que tem sentido completo, ele é chamado de intransitivo. Então, olha só, esse é um tipo de verbo que nós vamos encontrar dentro do predicado, certo? Então, um dos verbos que encontramos no predicado é um verbo intransitivo, que é um verbo poderoso, conhecido também como verbo de ação. Além do verbo intransitivo, nós vamos ter o chamado verbo de ligação. Olha só o nome, verbo de ligação. A função dele quer dizer que é ligar uma coisa à outra. Qual seria isso? Ou seja, o verbo de ligação, ele tem a função de ligar o sujeito à característica dele. Então, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação, certo? Os verbos de ligação são todos aqueles que indicam estado, tá? Eles não vão indicar ação, eles vão indicar estado, como por exemplo, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar em alguns casos, tá? Ficar.
certo? Esses são verbos que não indicam ação, indicam, no caso, um estado. Ah, Anitta, mas você falou o verbo andar. Bom, em alguns casos o verbo andar também é considerado de ligação, como outros verbos que podem aparecer por aí. Se naquele momento ele indica que, no caso, não é uma ação, é, no caso, um estado da pessoa, então, nesse caso, ele funciona como verbo de ligação. Por exemplo, João anda triste. Quer dizer que ele está andando triste? Não. Esse verbo, ele tem um sentido de estar triste. Ou então de ficar triste. João ficou triste, João está triste, tá vendo? A mesma coisa, se eu dissesse assim, Maria caiu doente, quer dizer que ela, caiu e aí estava doente? Não, quer dizer que ela está doente. Tá vendo? Então, nesse caso, o verbo cair também, ele tem o sentido de estar. A partir do momento que o verbo, no contexto, tem o sentido de um verbo de ligação, ele também não vai indicar ação, ele vai indicar estado, tá bom? Então, pode ser considerado como verbo de ligação. Olha só, o verbo de ligação, eu falei pra vocês que ele vai ligar o sujeito a uma característica dele. Vamos pensar assim, falei de Maria, então vamos lá, Maria continua preocupada. Vou colocar de cá porque não coube. Preocupada. Ponto final. Então, olha só. Maria está praticando uma ação? Não. Ela está em movimento? Não. Às vezes ela pode até estar se movimentando, mas o que a gente está falando de Maria é o estado que ela se encontra. Qual é o estado que ela se encontra? Preocupada. Então, olha só, aqui eu tenho Maria, que é o meu sujeito, vou colocar um Szinho aqui, e aqui, ó, esse preocupada, ele indica uma característica de Maria, tá? Que é o que nós vamos chamar aqui na frase de predicativo, certo? Predicativo. Agora, olha só, o que eu tenho aqui no meio? Eu tenho o verbo continua. Esse verbo não indica ação, ele indica um estado. Então, se ele indica estado, ele é um verbo de ligação. Olha só, a função dele é ligar Maria, a característica dela. Então, ele vem fazendo esse elo aí entre essas duas palavras. Então, por isso, o verbo de ligação. Certo? Então, eu tenho no meu predicado, eu posso ter um verbo intransitivo, sentido completo, um verbo de ligação que vai indicar um estado. Mas eu também posso ter no meu predicado um verbo transitivo. Certo? Esse verbo transitivo é aquele que, no caso, ele vai exigir um complemento. Ele não tem sentido completo. Ele é um verbo de ação, mas, no entanto, ele não tem sentido completo como o verbo intransitivo. Então, olha só. Vamos pensar nessa primeira frase que eu escrevi aqui. Olha só. Irene roubou as joias. Quando eu disse pra vocês que aqui, olha só, choveu sozinho completa a oração, ele é um verbo intransitivo, então ele não precisa de nada. Agora, olha só, se eu dissesse assim, Irene roubou. Irene roubou. Quem rouba, rouba algo. Então a pergunta sugeria assim, olha, vou colocar aqui com outra cor. Roubou o quê? Tá vendo? Quer dizer que o verbo deixa uma lacuna a ser preenchida. Se ele deixa essa lacuna a ser preenchida, quer dizer que ele não é um verbo que tem sentido completo. Então, ele é um verbo transitivo. Esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Bom, o direto é quando, no caso, a palavra ou expressão que vai completar o sentido do verbo transitivo se junta a ele sem auxílio de uma preposição, um elemento que é chamado de conectivo. Agora, se ele precisa desse elemento para se ligar ao restante, para se ligar ao verbo, né, que ele vai estar completando, então, nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto. Vamos ver aqui o exemplo? Olha só, vou dar uma baixadinha aqui na câmera, tá? Para mostrar um pouquinho lá embaixo. Tá? Porque acho que não tá pegando direito. Tá, agora sim, olha só. Transitivo direto quer dizer que ele não vai precisar de preposição. Vou ficar desse outro lado porque está fazendo sombra, tá, gente? Então, vamos pensar assim. Eu amo
Tá vendo? Eu preciso. Olha só. Vamos pensar nessas duas frases com esses dois verbos. Tá vendo? Quem ama, ama alguém ou algo. Ama o quê? Eu preciso, quem precisa, precisa de alguém ou de algo. Preciso de quê? Tá vendo? Olha a diferença. Um não tem preposição, o outro já vem com a preposição de. Isso quer dizer que ele não consegue se juntar diretamente ao seu complemento. Então, olha só, eu amo você. Olha só, tá vendo? Eu amo você. Tá vendo? Agora tem sentido. Eu amo quem? Você. Tá vendo? Agora, olha aqui. Eu preciso. Preciso de quê? De você. Olha só a diferença. Eu coloquei a frase praticamente igual. Só com a diferença do verbo. Então, quer dizer, esse aqui, ó, conseguiu se ligar ao você sem auxílio de preposição. Já esse aqui não conseguiu. Ele precisou desse elemento aqui, ó, que é a preposição, para que ele conseguisse se ligar ao complemento. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse verbo não tem sentido completo. Então, ele é um verbo transitivo. Ele precisa, esse aqui não precisa de preposição, então ele é um verbo transitivo direto. E esse aqui precisa de preposição, então ele é um verbo transitivo indireto. Então, vou colocar aqui embaixo. Vou abreviar, tá? Verbo transitivo direto. Aqui, verbo transitivo indireto. Tudo bem? Então, olha só. Então, a gente termina por aqui sobre a questão do verbo dentro do predicado, os tipos de verbos. Só para relembrar, olha só. Eu tenho verbo intransitivo, verbo de ligação e verbo transitivo. Os verbos transitivo e intransitivo, eles são verbo de ação, tá? Já o verbo de ligação, ele é verbo que indica estado, certo? Então, olha só. Intransitivo tem sentido completo. Transitivo, o sentido dele está em trânsito. Ou seja, o sentido dele sempre deixa uma lacuna para que uma palavra ou expressão apareça e complete esse sentido. Tudo bem até aqui? Então, daqui a pouco a gente volta com o restante.